Hoje o nosso tema tem a ver com a sustentabilidade, com o clima, com todos os temas que estão à volta disso e, portanto, não havia sítio melhor para fazer do que esta igreja que já não está abandonada. Os nossos convidados são todos eles pessoas que se preocupam com as questões relacionadas com a sustentabilidade e o clima e com muitas outras questões, não são propriamente pessoas que só vivem a pensar num tema e se especializaram nisso e não pensam em mais nada. O Alfredo Sendin, a Luísa Schmidt e o Viriato Soromanho Marques. Eu tinha pensado compensar o Viriato pelo facto de ter um nome começado por V e dava-lhe primeiro a palavra a ele, porque ele toda a vida foi o último a falar, mas ele diz que gosta desse lugar e, portanto, vai ficar o Viriato e o Alfredo, que está habituado, enfim, a ser o primeiro, vai ser o primeiro a falar. O tema, evidentemente, introduz-se por si mesmo, não é preciso eu estar aqui com grandes conversas. Por acaso, eu chamei-lhes a atenção para isto. No carro vinha a ouvir que houve 30 prémios Nobel, infelizmente não disseram de quê, mas prémios Nobel já é uma garantia, que assinaram um documento pela defesa precisamente da sustentabilidade, em defesa enfim, preocupados com as questões das alterações climáticas. E isto vem juntar-se, evidentemente, à encíclica que há 15 dias, 3 semanas, o Papa divulgou e, portanto, vemos que é um tema não só perigoso, como extremamente atual, no sentido de que, finalmente, há pessoas com grandes responsabilidades a preocuparem-se e a preocuparem-se em público. Alfredo. Muito bem, então muito bom dia a todos. Eu sou agricultor há mais de 25 anos e no exercício dessa atividade, tentando perceber como é que havia de fazer e como é que não havia de fazer, fui-me apercebendo rapidamente que um agricultor, hoje e sempre, em qualquer lugar, quando tenta fazer bons tomates ou boas azeitonas, mexe num conjunto muito grande de variáveis que passam muito para além desse produto primário. Estamos a falar de questões sociais, como o emprego, como a saúde pública, como a paisagem, mas também de questões ambientais relacionadas com o nosso planeta, como, por exemplo, a biodiversidade, a forma como tratamos os solos, se os conservamos, se os melhoramos ou se os destruímos, a água, os gases que emitimos e, por isso, enfim, presumivelmente a influência que temos no clima, questões como o impacto que temos nos recursos, nos ciclos dos diferentes, enfim. Isso levou-me, obviamente, a uma tentativa de aprofundar todas essas questões para tentar perceber e para tentar ter uma atuação minimamente responsável, consciente. Também fui acreditando cada vez mais que as coisas importantes são simples e são fáceis de toda a gente perceber. E isso, enfim, dá uma certa... Porque há muitas vezes aquela ideia de que não é atingível. Não, tudo aquilo que é importante é fácil de perceber. Isso, enfim, levou-me a descobrir uma série de questões muito pragmáticas e muito religadas à comunidade científica. Nós, por exemplo, devemos ter noção que hoje estamos pelo menos em 3 áreas, na área da perca de biodiversidade, na área da influência no clima e no ciclo do azoto, que é uma coisa que muito pouca gente fala. Estamos completamente naquilo que podíamos chamar uma aventura, porque não sabemos quais são as consequências dos impactos que tivemos nessas 3 questões. Estamos à beira de ter o mesmo desempenho numa coisa muito séria, que é o ciclo do fósforo, mas, por exemplo, só para ilustrar um bocadinho a biodiversidade, nós perdemos muita biodiversidade, o que quer dizer que perdemos espécies. Essas espécies são importantes porque todos os seres deste planeta, dos mais pequeninos aos maiores, estão aqui para desempenhar funções, não estão aqui à toa e, como todos sabemos também, os ecossistemas funcionam por cadeias, o que quer dizer que se há um elemento de uma cadeia que não cumpre a sua função, toda a cadeia fica comprometida. E paulatinamente, se perdermos muitas espécies, é óbvio que todos os ecossistemas que produzem ar, água, coisas essenciais para nós, vão emperrando e vão deixando de trabalhar.
Ao longo deste processo, fui também acreditando e percebendo cada vez mais numa outra lógica, mais espiritual, se quiserem, que de facto nós homens, muito mais do que seres muito inteligentes, fazemos parte verdadeiramente de um sistema muito inteligente, um sistema universal, se quiserem chamar-lhe assim, onde o planeta Terra é apenas provavelmente uma pequenina parte, mas onde se desenvolveu uma estratégia chamada vida, onde nós temos um lugar. Nós, homens, como elemento dos ecossistemas, não somos uma coisa especial, é pelo menos assim que eu vejo e que eu acredito, como muitos outros. Nós fazemos parte dessa maravilhosa estratégia que se chama vida e temos uma função clara a desempenhar nessa estratégia, que passa por disseminar sementes, por domesticar, por melhorar, por fazer da vida uma coisa ainda mais grandiosa e mais extraordinária do que ela própria já é. Isto encerra uma visão muito diferente daquela que nós hoje em dia temos maioritariamente, em que nós estamos aqui basicamente para fazer parte de um projeto eterno e somos eternos na medida em que pactuarmos com ele e não na medida em que não compreendemos essa nossa função de potenciadores da vida e que desnorteadamente, enfim, fazemos coisas paralelas e nos tornamos inconvenientes para o sistema. O que tem acontecido, basicamente nos últimos tempos, é que nós, ao não perceber o nosso lugar, ao não perceber a nossa função, tornamos-nos, obviamente, não convenientes para um sistema que mais tarde ou mais cedo nos rejeitará. Eu gosto muito da imagem da mandala. A mandala é uma expressão que existe desde o microcosmos ao macrocosmos e que existe em todas as culturas humanas e que no fundo simboliza a possibilidade de criar, nós temos uma capacidade enorme de sonhar, de criar, mas que é circunscrita a uma regra, a uma missão. Ela não é no abstrato, não é uma criação no vazio, é uma criação que está absolutamente limitada, não no sentido da limitação, mas está circunscrita a um conjunto de regras. E nós temos que perceber isso, devemos claramente perceber essa função que temos aqui. Como é que nós podemos fazer isto? De uma forma muito simples, através de conjugar o funcionamento deste planeta, como nos diz de uma forma extraordinária o Papa Francisco na sua última encíclica. Se nós não conseguirmos, de facto, entender a estratégia em que estamos inseridos, não conseguiremos fazer as coisas mais básicas, como entendermos entre nós próprios. Aliás, as duas coisas estão ligadas, como ele expressa muito bem. Nós não vamos resolver os problemas humanos se não conseguimos entender-nos com a nossa casa-mãe. E como é que nós podemos fazer isso? Muito bem, podemos fazer uma coisa chamada agroecologia hoje em dia, que é uma coisa ancestral, que não é mais do que ligar as capacidades do homem, transformar a natureza com o funcionamento da própria natureza. A ecologia, ao contrário do que muita gente pensa ainda neste país, é uma ciência que estuda o funcionamento da nossa casa, não são umas pessoas que gostam de ver passarinhos, é verdadeiramente uma ciência que nós temos aprofundado muito pouco, mas que é fundamental para nos nortear. A agroecologia existe aqui há muitos anos e nós devíamos nos orgulhar muito enquanto ibéricos, enquanto portugueses, talvez tanto como termos metido numas barcaças e termos chegado a alguns sítios importantes deste planeta. Nós fizemos aqui uma coisa extraordinária, que foi um verdadeiro agroecossistema há mais de 1000 anos, que não passa uma ideia muito simples, que é nós percebermos a natureza e desenharmos ecossistemas criados por nós, que debitam aquilo que nós precisamos, mais ricos do que a própria natureza, mais potentes, mais produtivos, com mais biodiversidade, por exemplo, e que é um feito que todos nós nos devíamos orgulhar muito. Isso tem que ver com as culturas por aqui passaram, com uma série de sortes que nós tivemos, mas é uma história extraordinária que apenas abandonámos há muito pouco tempo, há cerca de 150, 200 anos. Mas é por aí que nós devemos ir, cada vez há mais pessoas que acreditam nisso, portanto o nosso grande desafio que é desenharmos ecossistemas que não deixem de ser ecossistemas, não vamos substituir os ecossistemas por fábricas sujas, poluentes, onde ninguém gosta de estar, vamos perceber que este planeta tem que funcionar com ecossistemas e que nós somos capazes de os entender, de os criar, de os gerir, de os desenhar e de ser verdadeiros jardins do Éden. Bom, mas então o que é que fazem as outras pessoas? Aquelas que não diretamente pactuam com os ecossistemas, os agricultores, os pescadores.
Todos nós temos uma relação óbvia com tudo isto, porque todos nós nos temos que alimentar pelo menos 3 vezes por dia e não nos poderemos alimentar senão da nossa casa-mãe, é ela que nos dá o alimento. Portanto, se olharmos por aí, é óbvio que há um conjunto enorme de coisas paralelas que temos que fazer para podermos cumprir a nossa função e o nosso desempenho, nomeadamente conseguimos organizar na utilização dos recursos, na forma como nos organizamos entre todos. Portanto, o desafio é de todos, não é apenas daqueles que lidam diretamente com a natureza, e eu ia terminar, para não alargar muito, com uma palavra que penso que é a palavra de ordem de sempre e cada vez mais, que é uma coisa chamada coexistência. Nós temos que coexistir com todos os outros seres, com a realidade onde nascemos, devemos percebê-la, respeitá-la e fazer parte deste maravilhoso e deste grandioso projeto em que fomos inseridos. Muito obrigada. Obrigada. Digo obrigada por ele, não é? Luísa? Muito obrigada, muito bom dia a todos, é um prazer estar aqui. Eu não tinha percebido bem o sítio e, portanto, trazia um PowerPoint, ou que se chama uma ponta poderosa, não é, em brasileiro. Mas, dadas as circunstâncias, porque eu queria mostrar-vos uma série de gráficos para vos assustar ainda mais. E, por exemplo, se nós olharmos para o que se passa agora com a água, ainda recentemente, por exemplo, a NASA descobriu que a água, esse recurso vital, portanto, dos 37 maiores aquíferos do mundo, 13 já estão em overstress e outros tantos também. Portanto, a questão da água é uma questão central. Atrás da água vem a questão da desflorestação, em que eu vos mostrava gráficos também assustadores dos níveis de desflorestação que neste momento existem mundialmente, e depois a desertificação, atrás da desflorestação e da falta de água, a desertificação, e depois associada a isso tudo, a fome, a pobreza, etc. Portanto, ia-vos autenticamente triturar com gráficos assustadores, o de gelo, etc. Portanto, não posso mostrá-los, mas já os disse. E ao mesmo tempo que isto tudo está a acontecer, aquilo que chamamos as alterações globais, não é? São alterações a vários níveis, com estas dimensões ambientais e económicas, porque têm obviamente impactos económicos também. Nós temos uma outra, na minha qualidade de socióloga, temos de facto uma outra alteração global muito importante, que é um modelo de consumo ocidental que se generalizou. E, portanto, ele impôs-se hegemonicamente, é um modelo de consumo que tem atrás de si uma poderosíssima máquina de marketing, que chega a todos com o mundo comunicacional em que vivemos, chega a todas as partes do mundo e, portanto, não há ninguém que não queira assumir esse modelo, que é um modelo muito bem pensado, muito bem conseguido e que se generalizou. Ora, isto cria aqui um problema agravado, porque basta nós pensarmos, há aqui o Alfredo que sabe isso muito melhor do que eu, mas quando as dietas vegetarianas mudam e quando as pessoas passam a ser omnívoras, exercem uma pressão a triplicar ou a quadriplicar ou até mais sobre a água e sobre a terra, não é? E, portanto, imaginem o que é milhões e milhões de pessoas, sobretudo nas economias emergentes, mas não só, China, Índia, toda a Ásia, etc., a mudarem, de facto, esta dieta, a mudarem para o modelo de consumo ocidental e a serem aquilo que nós já vivemos em Portugal, que é o novo riquismo do mundo da sociedade de consumo, que cria uma enorme pressão, uma enorme vontade de lá chegar e, portanto, uma pressão redobrada sobre todos estes recursos que, como o Alfredo disse, deveriam ser geridos de outra forma. Ora, e sabemos também que não há planeta B, nem C, nem etc., portanto, os trabalhos estão feitos e mostram isso. Ora, este problema das alterações globais, onde entram também, obviamente, as alterações climáticas, como o problema-chave que neste momento é discutido mundialmente e que o Papa também interveio sobre ele, mas ele realmente sublinha muito a questão da água também. Eles estão articulados, portanto, as alterações climáticas são o chapéu sobre isto tudo, sobre onde estão pendurados todos estes problemas. Ora, estes problemas das alterações globais
acresce este enorme problema que é o problema da mudança social, que é a mudança climática é quase menos complexa do que a mudança social. Como é que nós vamos pôr as sociedades a mudar? Como é que nós vamos trabalhar a vontade humana? Porque é um problema altamente complexo, a vontade humana. E efetivamente, temos ainda por cima sociedades muito contrastantes, temos problemas muito complexos e temos uma enorme urgência, porque estas coisas todas estão a acontecer. Então, a equação do problema é, de certo modo, como é que nós vamos induzir mudança de uma forma convicta, porque não pode ser de uma forma... É uma forma convicta no sentido em que vem de dentro e que não é imposta de fora, não é? E de uma forma assumida num contexto político que é adverso, não é? E económico que é adverso, e fazermos isto a tempo e em democracia. Ninguém se quer sujeitar a uma ditadura climática, não é? Quer dizer, as pessoas não querem... Queríamos fazer isto pensando em democracia e colaborando todos nisto, de uma forma assumida, não é? O que tem acontecido, e é curioso depois pensarmos nisto, há muita gente a pensar nisso há muita gente a pensar nisto ao mesmo tempo em vários sítios do mundo. Mas têm surgido sobretudo 3 narrativas a trabalhar sobre isto, simplificando, obviamente. Temos uma narrativa que, de facto, podemos chamar a narrativa dos limites, que é, já atingimos os limites, aquilo que nos anos 60 foi os limites do crescimento, o célebre relatório Meadows, não é? Feito pelo casal Meadows, e que no final dos anos 60 veio dizer estamos a atingir os limites da capacidade de resposta. Depois, não foi bem assim, por diversas razões, mas neste momento, cientificamente, há monitorização, já se sabe muito melhor que os limites estão próximos de ser alcançados, os limites aos vários níveis, sobre os recursos, a pressão sobre os recursos. Como eu vos falava há bocado das águas, mas quem diz as águas diz as terras raras, diz uma série de outros minerais fundamentais, daqueles com que nos habituamos a viver e a conviver para termos os telemóveis e os computadores que já não dispensamos. Portanto, há aqui uma pressão muito grande e esta narrativa é uma narrativa tendencialmente catastrofista, porque diz, efetivamente, há aqui um pessimismo, não é possível, se continuarmos assim, não vai ser possível mantermos-nos, porque os limites estão a ser atingidos. Depois há uma outra narrativa que é muito forte, que é uma narrativa que podíamos dizer da tecnociência ou da prometaica. Portanto, temos aqui, sim senhor, ainda recentemente surgiram como reações ao Papa pessoas que vieram escrever nos jornais, não, porque a tecnologia e a ciência vão resolver tudo, isto é um pessimismo que não pode seguir para a frente, porque efetivamente o homem, com a sua enorme capacidade inventiva, sempre conseguiu resolver os problemas e também vai resolver estes. E, portanto, seja a tecnologia, seja a ciência, seja a capacidade de nos reorganizarmos, seja como for, vai ser possível andarmos para a frente, um bocado o technological fix, que chamamos nós o technological fix, e, portanto, há uma imagem até muito engraçada que aqui o Viriato mostra muito, que é aquela do precipício, não é? Uma pessoa, um cientista pendurado, a humanidade pendurada e um cientista a dizer nós vamos resolver o seu problema e tal. Portanto, esta ideia de que vai-se conseguir avançar e que não é possível, que a humanidade não é suicidária, e não é, mas de qualquer maneira que vamos conseguir andar para a frente através da tecnologia e da ciência e vão aparecer coisas com certeza extremamente importantes e que vão resolver todo este dilema em que vivemos atualmente. E depois há o que eu diria uma terceira narrativa, que é a narrativa aquela que todos aqui nos aproximamos mais, que é a da sustentabilidade, em que no fundo vai buscar a sustentabilidade, aquele homem do decrescimento que agora não me recordo do nome, o Sérgio Latouche, diz que é um mel branco que nunca ninguém viu, não é? Fala-se muito dele, mas depois ninguém viu onde é que ele anda a esvoaçar. Mas, de facto, é aquilo que tenta conciliar, é a narrativa que tenta conciliar as dimensões económicas, ambientais, sociais, de cidadania, e que vai buscar, de certo modo, o pessimismo, da narrativa dos limites,
porque confronta-se e sabe que os limites estão a ser atingidos, mas também vai buscar um otimismo de uma certa, do discurso mais prometeico e mais baseado na ciência e que as coisas vão ser resolvidas, porque também nós sabemos que pode, por exemplo, há muita investigação a ser feita e também podemos pensar que de repente surge uma energia, por exemplo, uma fonte de energia completamente diferente, que altera a nossa capacidade de estar, que vem ajudar e que vem mudar completamente esta dependência que hoje temos, por exemplo, sobre os combustíveis fósseis e sobre a energia nuclear e que, portanto, vem mudar isto tudo. Portanto, digamos que há aqui um otimismo esperançoso a conciliar com um pessimismo inteligente, que é o discurso da sustentabilidade e que tem dado origem. E por isso é que há pouco estava a dizer que muita gente, felizmente, em vários sítios do mundo e conjuntamente está a pensar neste modelo. Por exemplo, entre 2009 e 2014, contei recentemente 30 documentos diferentes sobre este novo modelo e que vêm das Nações Unidas, da Comunidade Europeia, da OCDE, enfim, de inúmeros, o Tim Jackson, com a prosperidade sem crescimento. Há muita gente a pensar ao mesmo tempo sobre como é que nós vamos sair deste dilema e que no fundo passam por aquilo, alguns de uma forma mais tradicional têm falado muito naquilo que se chama a economia verde, que passa por eficiência energética, novas energias, cada vez mais utilização de novas energias renováveis, formas de produção agrícola completamente diferente, mais sustentável, mais localizadas, portanto mais próximas dos locais onde nós vivemos. Portanto, passa aqui por uma série de propostas que são propostas, digamos, que depois há muitas críticas a este modelo, mas eu julgo que nós temos que ir por aí e podemos discutir isto. Este é um passo importante, nós passarmos por aquilo que se chama o greening da economia. Depois outros menos alinhados com o crescimento verde e mais virados para os modelos de transição entram um pouco naquilo que se chama a economia do bem-estar. E aí o Tim Jackson da Sustainable Development Commission, onde ele fala sobre, tem esse livro que é Prosperidade sem Crescimento, e onde envereda por outras, além desta, uma nova forma de economia, fala muito também da iniquidade, da sociedade de consumo, portanto, a substituição dos consumos por algo compensatório, mas que não retire completamente o prazer e a cidadania que o consumo também traz, e por isso é que é um dilema, não é? A sociedade de consumo é aquela que nós todos gostamos de viver. Agora, temos que fazer, como diz o Gandhi, como é que vamos fazer isto? Viver de forma mais simples para que outros possam simplesmente viver. Portanto, é esta questão que é dilemática e interessante de debater, e portanto estes documentos são interessantes, estão a andar, não pararam, portanto, como eu vos disse, há 30 desde 2009, mas continuam, há um debate muito importante a este nível. Acho que a COP, portanto, a Conferência das Partes de Paris, a COP21, sobre as alterações climáticas, que é o momento que junta à mesa todos os países do mundo para decidir como é que vai ser a relação, qual é que vai ser o novo protocolo, o novo acordo mundial para seguirmos por um caminho diferente em termos climáticos, mas também implica muitas outras medidas. Portanto, há aqui uma série de coisas a acontecer, mas de facto nós estamos neste dilema, que é um dilema que ou vamos, como dizia, que escrevia há pouco tempo o Meadows, o tal do relatório Meadows, dava uma entrevista ao Economist, o Dennis Meadows, em que dizia, nós não vamos lá. Nós vamos, porque o que vai acontecer são crises sucessivas. E essas crises sucessivas podem ser guerras, podem ser grandes epidemias, podem ser grandes catástrofes. Portanto, ele achava que é por crises sucessivas. Ou então vamos, como o Papa nos propõe, vamos criar aqui, vamos olhar para a nossa casa comum e criar uma cultura cívico-ambiental e conseguir expandi-la viralmente, de uma forma viral, não é? Completamente diferente. E isso é o dilema em que nós estamos hoje. E eu diria, já passei o meu tempo, não passei? Não, eu diria só para terminar, deixaria algumas pistas daquilo que é essencial, seja como for, é essencial para esta mudança. Uma dessas coisas é o conhecimento. Acho que o conhecimento
é realmente uma parte crucial da solução, o conhecimento aos vários níveis. Depois, os processos educativos. A educação é algo que não... E a capacitação a todos os níveis é outra das áreas que é crucial para a mudança. Uma outra são os processos participativos e de governança, o que nós estamos aqui a fazer hoje, ouvir as pessoas e falar com elas, mas aos diversos níveis, portanto, ter quase diálogos locais, não é? Já existe essa figura e também é cada vez mais importante. Governança, a mudança das instituições e a forma de nos deixarmos governar, não é? E depois temos aqui boas práticas, bons exemplos, bons resultados. Temos aqui ao meu lado esquerdo um exemplo disso e ao meu lado direito outro, de outra área, mas de facto deixava estas últimas reflexões como talvez os processos de esperança que nos podem orientar um pouco nesta mudança. Muito obrigada. Isto é bom ela não ter trazido o PowerPoint porque ficávamos esmagados e assim tivemos esta boa saída. É que de facto não podemos ficar só no lado catastrofista. Obrigada por esta intervenção. Viriato. Muito obrigado, muito bom dia a todos. Eu também trazia um PowerPoint, portanto faço parte do clube do PowerPoint. Mas evidentemente que me parece muito mais adequado continuarmos neste registro. Até agora não nos repetimos, eu espero também não repetir, eventualmente insistir em alguns aspectos que já foram ditos pelo Alfredo e pela Luísa. Eu gostava de organizar o meu pensamento aqui convosco em 3 ideias centrais. E penso que gostaria de chamar a cada um desses blocos de reflexão, dar um nome de uma terra. O primeiro será esta onde estamos, Safira. O segundo será Roma. E o terceiro será Alexandria. Cada um destes nomes vai procurar capturar uma das dimensões desta crise onde estamos envolvidos. Desde logo, todos nós até agora falámos de uma crise que tem muitas faces, mas que é a mesma crise. E gosto sempre de recordar que este conceito tem na sua própria história, é um conceito que vem do grego arcaico. O conceito crisis aparece no primeiro poema, o poema de Parménides, que é o texto fundador da filosofia ocidental. E Parménides, quando utiliza a expressão crisis, falo em 2 domínios semânticos complementares que, todavia, na linguagem que nós hoje usamos, está bastante mais empobrecido. No poema de Parménides, crisis significa simultaneamente a constatação de um caminho que já não é eficiente, que já não traz resultado, um caminho que conduz a um outro conceito grego que é aporia, ou seja, é um caminho fechado. E nós geralmente, quando falamos de crise, falamos nesta dimensão, uma coisa que já não está a dar, não é? Mas depois, no poema, aparece outra vez crises como a decisão, como a mudança, como, digamos, um veredito, ou um veredito de um juiz, ou um diagnóstico de um médico, que permite uma terapia, uma saída. Eu julgo que grande parte da questão do pessimismo ou do catastrofismo reside no facto de que não conseguimos ainda, na segunda componente, ou seja, na componente da decisão, do diagnóstico, não conseguimos ainda estabelecer o consenso crítico que permite o compromisso social e político. Não conseguimos ainda. Em contrapartida, já conseguimos um razoável consenso em relação à outra parte, ou seja, que é a constatação de que é impossível continuar da mesma forma durante muito tempo, não é? E isto causa uma certa angústia. Bom, mas Safira porquê? Safira porque estamos numa ruína, não é? Estamos numa antiga povoação, estamos a falar numa antiga igreja, e as ruínas fazem parte do património da nossa cultura a dois níveis. Por um lado, as ruínas permitem, são testemunhos do passado, são a única forma que nós encontramos até hoje de viajar no tempo. Os arqueólogos, os historiadores ajudam-nos a viajar no tempo, mas as ruínas sempre foram também um desafio à nossa própria humildade como seres humanos, ou seja,
As ruínas são o corpo da morte coletiva, de que nós também padecemos. Nós estamos habituados a enfrentar a morte dos indivíduos, sabemos que vamos morrer, somos seres mortais, mas temos uma maior dificuldade em enfrentar a morte